pessoal, tô aqui hoje para mostrar para vocês os livros que eu já li do Desafio Rory Gilmore. Esse projeto literário inspirado na série Gilmore Girls, em que uma das protagonistas é apaixonada por livros. Os fãs da série resolveram elaborar uma lista com todos os títulos que são mencionados ao longo das temporadas, e eu vou deixar o link para a lista que eu estou utilizando lá na descrição. Hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre a minha experiência de leitura com cada uma dessas obras. Bom, começando com 1984, do George Orwell. Esse foi um livro que eu gostei, mas não amei. Queria ter gostado muito mais. Eu tinha altas expectativas em relação a esse livro, e apesar de ter gostado das ideias que são apresentadas aqui, eu não fiquei tão envolvida com a história. É um livro que eu pretendo reler, assim como boa parte das obras que eu vou mencionar aqui, e acredito que uma releitura vai me trazer uma nova percepção sobre essa obra. O outro livro é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu fiquei muito envolvida com a história dessa protagonista. Foi uma experiência de leitura bem diferente. Eu terminei o livro querendo começar a ler de novo e estou aguardando o momento certo para fazer essa releitura. É um livro maravilhoso, mexeu muito comigo e eu fiquei muito feliz por ter conhecido o trabalho da Sylvia Plath. Já estou lendo aí outras coisas da autora. Mais uma distopia é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Assim como aconteceu com 1984, eu gostei das ideias que são apresentadas no livro, mas a trama não me envolveu tanto, não prendeu tanto a minha atenção. Eu não fiquei com aquela curiosidade para saber o que ia acontecer com os personagens. Fiquei com vontade de ler mais coisas do autor. Eu até comecei uma releitura desse livro, tá com um marcador aqui, mas acabei não dando continuidade. Enfim, ainda quero retomar essa releitura, mas foi um livro que eu acabei gostando mais das ideias mesmo, não tanto do enredo. Um outro livro é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, e essa foi uma surpresa, porque eu tinha muita vontade de ler esse livro, mas eu não sabia exatamente do que se tratava, e eu já tinha visto muitos comentários negativos sobre o protagonista. Eu acabei gostando do protagonista, gostei do desenvolvimento da história, enfim, foi uma leitura muito bacana, então foi uma ótima surpresa. Outra distopia clássica, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu já reli esse livro 2 vezes, com certeza vou reler mais algumas. Eu gosto muito dessa obra, gosto muito da ideia do autor de criar um vocabulário específico para esse universo. Isso faz com que o leitor se sinta mais imerso na história. Eu acho isso muito bacana e eu gosto muito desse livro, recomendo para todo mundo. Então, se você ainda não leu, dê uma chance. Mais um livro favorito é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse foi meu primeiro contato com Dostoiévski e com a literatura russa de um modo geral. Eu gostei muito desse livro, fiquei muito envolvida, gostei bastante do protagonista, fiquei com muita curiosidade para saber qual seria o desenrolar dessa história. Gostei muito mesmo, já faz bastante tempo que eu li, então preciso reler e também preciso ler mais coisas do Dostoiévski. Daí eu também li Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, outra das distopias clássicas, e foi a que eu menos gostei. Eu tinha muitas expectativas em relação a esse livro, principalmente por ser uma obra que trata sobre o poder, né, da literatura, mas eu acabei não gostando muito, não fiquei envolvida com os personagens. Enfim, é outro livro que eu quero reler em algum momento, mas não está aí na lista de próximas releituras, assim, de tão em breve. Porque realmente não foi um enredo que me envolveu tanto. Esse ano eu li Flores para Algernon, do Daniel Keynes. Eu comentei um pouco sobre essa leitura no primeiro vídeo que foi lá aqui no canal, em 2021. E eu gostei bastante. Se você está procurando um livro para prender a sua atenção do início ao fim, essa é uma ótima pedida. O livro também traz algumas reflexões bem bacanas. Então foi uma leitura que eu gostei bastante. Não amei, mas gostei bastante, recomendo para vocês. Também temos aqui Frankenstein, da Mary Shelley, que foi uma ótima surpresa também. Eu esperava algo diferente desse livro. Não sei dizer exatamente o que eu estava esperando, mas a escrita da autora me surpreendeu muito, a forma como o livro é narrado e também a quantidade de reflexões que ele nos proporciona. Tudo isso me cativou muito
Também não foi um livro assim que eu amei, que se tornou favorito, mas eu gostei bastante e foi uma ótima surpresa. Então, se você tem algum receio de ler esse livro por algum motivo, talvez por ser um clássico do horror, acho que vale a pena dar uma chance porque ele traz realmente reflexões bem interessantes para o leitor. Um dos livros dessa lista que eu li há mais tempo é Garota Interrompida, da Susanna Kaysen. Esse é um livro de não ficção em que a autora vai falar um pouco sobre o período que ela ficou em um hospital psiquiátrico. E eu gostei bastante do livro, na época que eu li, também gostei muito do filme, né, da adaptação desse livro para o cinema. Enfim, recomendo a leitura aí caso você tenha curiosidade, caso você tenha visto o filme e gostado. Gostei bastante na época que eu li. Um outro livro que eu já li também há bastante tempo é Alta Fidelidade, do Nick Hornby. E eu não lembro quase nada desse livro. Na época eu gostei, eu lembro disso. Foi um livro que me envolveu, mas eu acabei não lendo outras coisas sobre o autor, não fiz post no blog sobre esse livro, enfim. Gostei, mas não lembro muita coisa. Também li A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, e eu gostei muito desse livro. Foi uma leitura que me envolveu muito no início, depois ficou um pouco arrastada, mas no geral eu gostei bastante. E tenho visto muitos comentários positivos sobre livros dessa autora, né? Alguns livros estão sendo relançados aqui, então talvez eu procure saber aí mais sobre a obra dela, mas eu gostei bastante desse livro. Daí nós temos O Senhor das Moscas, do William Golding. Faz bastante tempo que eu li também e preciso reler. Eu gostei muito da leitura na época. Foi um livro um pouco difícil, mas eu gostei bastante. Se eu não me engano, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Tem vídeo sobre alguns desses livros aqui no canal, então vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês. Mas é um livro que eu tenho muita vontade de reler e eu não lembro muitos detalhes, só lembro de ter gostado bastante. Daí nós temos Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse foi o primeiro livro de ficção que eu li da autora e eu gostei bastante. Eu tenho muita vontade de fazer uma releitura porque quando eu li, eu estava muito ocupada com coisas da faculdade, então acabou sendo uma leitura bem fragmentada e eu quero tentar ler assim de forma mais calma, prestando atenção nos recursos que são utilizados pela autora aqui. Enfim, foi um livro que eu gostei bastante, mas eu acho que eu posso gostar ainda mais com uma releitura. Também li dessa lista O Nome da Rosa, do Umberto Eco, e infelizmente não gostei tanto assim. Esse livro na verdade foi uma grande decepção, porque eu esperava gostar bastante e não foi o que aconteceu. Eu achei o livro muito arrastado e não fiquei tão empolgada assim para saber sobre o desfecho da história, então foi uma experiência um pouco negativa, infelizmente. Aí nós temos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que infelizmente também foi uma pequena decepção. Essa leitura foi cheia de altos e baixos para mim. Foi um livro que se tornou muito arrastado em alguns momentos. Alguns trechos me incomodaram bastante, então fiquei um pouco decepcionada porque eu já tinha lido outro livro do autor e gostei muito da escrita dele. Continuo gostando da escrita, mas esse livro aqui não funcionou tão bem pra mim. Quero tentar ler outras coisas do autor, mas eu realmente tinha muitas expectativas em relação a 100 Anos de Solidão e nós sabemos que altas expectativas geralmente não contribuem para uma experiência de leitura positiva, né? Então foi me decepcionando um pouco, mas ainda quero ler outras coisas do autor. Daí, novamente, Virginia Woolf com O Teto Todo Seu. Eu gostei bastante dessa leitura, não amei, como muitas pessoas amam, mas, enfim, se você tem curiosidade, vale a pena. A autora traz pontos muito interessantes aqui, mas não foi um livro que eu amei. Daí nós temos Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que já tem vídeo aqui no canal. Eu fiz vídeo sobre o primeiro e sobre o segundo volume, então tem um vídeo para cada, para o nosso projeto, né, o meu projeto Biblioteca Feminista, aqui no canal. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar lá na descrição e vou deixar também o link para a playlist do projeto, caso você tenha curiosidade. Aqui nós temos também o Iluminado, do Stephen King. Eu gosto bastante dos livros de Stephen King, preciso ler mais coisas. Ele tem muitos livros, eu li bem poucos. Esse não é o meu favorito dele, mas eu gostei bastante, foi uma leitura que me envolveu muito. Nós temos também O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu não gostei. Eu lembro de ter detestado os personagens principais,
Também não fiquei muito empolgada para saber do desenrolar da história, foram personagens que me incomodaram muito, então eu acabei não gostando da leitura. E, para concluir, 3 livros do Shakespeare. O primeiro deles foi Romeu e Julieta. Gostei muito de conhecer a história original, né? Depois eu li Otelo. Esses 2 livros foram leituras de dezembro do ano passado. Gostei bastante. E em janeiro eu li Macbeth, e dos 3 foi o que eu mais gostei. Como eu comentei no vídeo de primeiras leituras desse ano, foi uma surpresa, assim, esse contato com a obra do Shakespeare, porque eu esperava que seria uma leitura mais difícil, e não foi. E, enfim, quero continuar lendo aí as obras desse autor. Então esses foram os livros que eu já li do desafio Rory Gilmore. Como eu disse no início do vídeo, vou deixar na descrição o link para a lista que eu estou utilizando, assim você pode acompanhar também. E se você já tiver lido algum desses livros, me conta nos comentários o que você achou. Não deixe de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!